Bom, eu sou o Lucas, e hoje eu vou apresentar sobre o nosso trabalho de programação. O meu grupo é composto por mim, Lucas, Marcelo e Vitório. O nosso tema é Sistema de Produção de Fábrica, Matéria-Prima, Fabricação e Produtos Acabados. Bom, para começar aqui na primeira linha a gente tem as listas, que basicamente aqui eu crio uma lista vazia, chamada lista, como falei, onde serão guardados todos os registros das camisas cadastradas. Em segundo plano aqui seria a tabela de preços por modelo, que seria tipo, vamos supor, a básica R$ 20, a gola polo 28 e a manga longa R$ 30. Passando para o próximo item seria o acréscimo por tamanho, que seria basicamente, tipo, vamos supor, eu peguei um tamanho P e ele dá R$ 3. O tamanho M 5, o G 8 e o GG R$ 10. Aqui a gente tem um menuzinho de cores disponíveis, tipo branca, preta, azul, vermelha, verde, amarelo. E passando para a próxima, a gente tem o início do menu principal, que basicamente a gente utiliza o comando while_true, que cria um loop que fica repetindo o menu até o usuário escolher para sair. Basicamente, no menu é composto por 5 itens, onde a gente tem os cadastros, as alterações, exclusões, consultas e a tecla sair. Passando para isso, a gente tem o input que a gente colocou aqui para escolher uma opção, que ele vai ter que escolher de 1 a 5. E passando para isso, a gente entra no modo de cadastro. No cadastro, ele vai ter que colocar a opção. Tipo, vamos supor, se ele colocou a opção 1, que é cadastro, ele tem um menuzinho para pedir as informações. Aqui o sistema pergunta as informações da camisa e já converte como tudo letra minúscula. Que basicamente ele vai pedir qual o modelo da camisa, qual a cor da camisa, qual o tamanho adequado e a quantidade a fabricar. Feito isso, logo em cima ele já aparece um menuzinho para ver tudo que tem disponível, como cores, tamanhos, modelos e assim em diante. Fica mais fácil na hora de fazer o cadastramento. Bom, passando para isso, a gente tem o if, que seria o not in, que basicamente se ele dá algum outro modelo, vai dar modelo inválido, assim como o tamanho e a cor inválida. Passando para aqui, essa linha aqui, a gente tem aonde seria o preço unitário. Basicamente, ele pega o preço base do modelo, soma o acréscimo mais tamanho, fazendo assim o valor total, que seria o preço unitário, vezes a quantidade que ele quer de camisas. Passando por registro, a gente tem basicamente para criar o registro, a gente cria um dicionário com todos os dados da camisa, como por exemplo o modelo, a cor, o tamanho, a quantidade e o preço unitário. E o valor total de tudo. Bom, fazendo assim a gente coloca esse comando aqui de lista append registro, que basicamente a gente vai adicionar o registro dentro da lista geral. E aqui a gente dá um printzinho de como vai ficar o preço unitário, o preço total, o cadastro realizado. Ele colocando o preço unitário e o valor total, ele dá uma mensagenzinha, cadastro realizado com sucesso. Aí ele mostra o resultado, como falei, e passando para isso a gente vai para o próximo item, que seria alterações. As alterações seria o número 2. Passando para as alterações, a gente tem um comando. Qual o comando? Esse print aqui, ó. Esse print a gente coloca alterações. Aqui a gente coloca o if lim lista /0. Se ele dá um número, tipo, vamos supor o 0, ele vai dizer aqui, ó, nenhum registro foi cadastrado, porque como é de 1 a 5, ele tem que dar um número de 1 a 5. Se colocar um número, tipo, vamos supor 10, vai dar um número inválido. Fazendo assim, a gente vai pro... Fazendo assim, ele tem que fazer aqui, ó. Bom, passando para essa linha aqui, ó, a gente tem essa linha que a gente basicamente ele escolhe o número do item
que seria para o usuário selecionar e deseja alterar. Ele vai dizer, ó, escolha o número do item, vamos supor, eu quero alterar o número 2. Aí ele vai dar e vai falar para mudar. Só que como aqui a gente coloca tipo de 1 a, vamos supor, vai dar, se foi registrado 3, e se colocar o número 5, ele vai dar índice inválido ou entrada inválida. E seria basicamente isso. Aí o will e true seria basicamente para colocar na lista de novo. Daí aqui já dá o print, ó, qual que deseja alterar. Daí ele manda o modelo, a cor, tamanho, quantidade, o 5 voltar. Aí vamos supor, se ele escolhe o número 1, ele vai pedir para escolher alterar o modelo. Aí ele vai dar o novo modelo completo, básico, gola polo, manga longa. E por aí vai. Aqui como alterar cor, vai ter o elif escolha tipo o 2 para escolher o 2. Daí aqui a gente coloca o número 1, número 2, número 3, número 4, que seria onde vai ser alterados os, os modelos ali. Bom, agora a gente vai... Daí se ele clica a tecla 5 ele volta. Daí aqui a gente colocou para recalcular o preço, que seria o preço unitário, preço modelo atual, mais acréscimo de tamanho. E por aí vai. Daí aqui a gente colocou um printzinho para dizer, ó, alteração realizada com sucesso, preço unitário atualizado, valor total atualizado. E fechou. Bom, agora a gente vai para a parte de exclusão, que seria o número 3. Essa parte de exclusão a gente colocou o if, que seria a mesma coisa. Se ele colocar um número 0 ou outro número que não seja, ele não vai encontrar um registro cadastrado. E aqui a gente tem, ó, ele vai dar o item, o modelo, a cor, o item de novo, para fazer a exclusão. Daí tem... Mas basicamente aqui na exclusão seria isso. Aí a gente vai para a parte de consultas. Nas consultas, se eu clicar a tecla 4, ele vai dar consultas de registro. Basicamente ele vai me dar o... Bom, eu parei aqui na parte de consultas, vou continuar explicando. O número item elif opção, se eu clicar a opção 4, vai dar a opção de consultas, que é basicamente onde ele vai me mostrar os modelos disponíveis e o preço base. Esse for m, v, in, preço, modelos, ponto, itens, o m seria um modelo e o v seria o valor. Para cada modelo, e daí basicamente para cada modelo eu mostro o nome e o valor formado com 2 casas decimais. O próximo eu vou avisar ele o acréscimo por tamanho, que o T seria o tamanho e o V seria o acréscimo no preço. Depois eu vou dizer que as cores disponíveis e vou dizer um printzinho como registros cadastrados. E após isso eu vou ter a opção sair, que basicamente eu vou dizer que vou clicar o número 5 e vou dizer para o meu eu vou dizer que acabou os itens de cadastrar, de exclusão, de alteração e acabou. Se eu dizer um número diferente aqui no else, ele vai dizer que a opção é inválida. Então, dentre desses aí, esse tem que ser as opções. Bom, aqui nessa parte eu vou mostrar a parte do programa funcionando, que seria a rodagem dele. Bom, eu vou começar com a parte de consultas, que é o número 4. Eu vou digitar a tecla 4. Ele vai me dar todas as consultas que tem, como por exemplo os modelos disponíveis, a básica, gola polo, manga longa, os acréscimos por tamanho, as cores disponíveis e ele vai me dar umas mensagenzinhas aqui, ó. Registro cadastrado. Nenhum registro cadastrado. Beleza. Como ele já me deu a consulta, eu vou começar a cadastrar. Então, vou clicar a tecla número 1. Não foi. Agora vai.
Aqui ele vai me dar, ó, cadastros de camisas. Aqui ele vai me dar que eu tenho que cadastrar os modelos, os tamanhos, as cores disponíveis são. Bom, aqui ele me dá basicamente o que eu vou cadastrar e me dá as informações do que tem disponíveis. Então aqui, ó, escolho o modelo. Eu vou querer uma camisa básica. A cor eu vou querer uma branca. O tamanho eu vou querer GG. A quantidade eu vou querer 10. Aqui ele me dá as informações. Ó. Preço unitário é de R$30. O valor total do lote vai ficar R$300. O cadastro realizado com sucesso. Ele me dá essa mensagenzinhas e beleza. Bom, eu vou cadastrar de novo para ter a opção depois de exclusões e alterações. Então eu vou clicar a tecla número 1. Eu vou escolher agora, dessa vez, eu escolhi básica, agora eu vou escolher gola polo. Vou digitar a cor, eu vou querer um verde. Vou querer o tamanho adequado, seria um M. E a quantidade eu vou querer 5. Bom, aqui, ó, modelo inválido. Como eu escrevi errado, ó, já deu como um modelo inválido. Então, eu escrevi gola pola. E é gola polo certo. Então, quando a gente escreve errado, ele diz assim, ó, modelo inválido e me diz para repetir. Então, eu vou cadastrar de novo. Vou dizer que eu quero a gola pola, só que do jeito certo, polo. Vou querer a cor verde de novo. Vou querer o tamanho, que seria, vou querer um M. E vou querer 5. Ó, digitando corretamente, ele me dá os valores. Preço unitário, o valor total do lote e cadastro realizado com sucesso. Feito isso, agora eu vou querer a opção de alterações. Vou clicar o número 2. Não foi? Agora vai. Ó, número 2. Ó, ele já me dá alterações de registro. Ele me dá os registros disponíveis. Como eu cadastrei 2, ele vai me dar essas duas opções. Para mim escolher um item, eu vou querer alterar o número 1. Eu vou clicar no número 1 aqui e vou dar um Enter. Ó, o que deseja alterar? Eu vou querer alterar, deixa eu ver, a cor. Ó, deu opção inválida, porque como eu escrevi, ele pede para mim dar o número. Então, como eu quero a cor, eu vou digitar o número 2. Bom, as cores disponíveis ainda estão preta, azul, vermelho e verde. Eu vou querer agora preta. Ó, ele me fala ali, alteração realizada com sucesso. O preço unitário passou a ser 33 e o valor total atualizado 165. Ele me diz o que eu quero alterar ainda. Como eu não quero alterar em mais nada, eu vou clicar o número 5 para voltar. Bom, fazendo desse jeito, a gente vai pegar agora a parte de exclusões, que seria o número 3. Aqui ele me dá a parte de registros disponíveis, me dá uma lista do 0 e o 1. Como eu não quero o modelo 0, da lista 0, eu vou dizer que eu quero excluir o 0. Ele me diz registro excluído com sucesso. Então ele me volta para o menu e fazendo desse jeito a gente já mostrei como a gente cadastra, altera, exclusões, as consultas. E agora só falta a parte de sair. Eu vou dizer que eu quero sair. Vou digitar o número 5. Digitando o número 5, ele vai me dizer que os produtos foram cadastrados e logo iremos confeccionar e aguarde. E diz que está saindo do sistema. Bom, fazendo desse jeito a gente finaliza o nosso projeto assim. Seria esse basicamente nosso projeto, nosso código. E fechou.